Buraco. Buraco. Gente, eu fiquei putaça. Mano, é que você não tava me vendo, mas eu tava quase dando um soco na parede de tanta raiva que esse negócio não tava indo, mano. Sério, mano, a gente demorou meia hora pra começar por causa dessa porcaria. Eu fiquei cantando aqui, eu tava esperando você, tava. E aí uma hora eu falei assim, nossa, eu já passei por todas as vogais, já passei por todas as consoantes e a Cristina não apareceu aqui. Ai, gente. Eu ainda tô rindo. Gente, é do isso, clã de vampiros. Vampiros de cabelo cacheado. Eu não posso te falar nada, mano. Eu tive um sonho. Eu vou contar, tá? Eu vou fazer exatamente a cara que eu fiz ouvindo seu áudio. Eu tô chorando. Eu tive um sonho. O que aconteceu nesse sonho? Eu não sei. Porque eu não lembro. Mas o que é importante? Eu acordei. Aí, não lembrava do sonho. No meio da tarde, assim, eu lembrei de um fato do sonho, assim. Eu sonhei que tinha um clã de vampiros. Eu até lembro que, tipo, a câmera tava de cima, assim. Eles estavam andando, assim, em fila. Era um clã de vampiro. E todos eles tinham cabelo cacheado. Tipo, essa era a coisa que eles tinham em comum. Esse clã. Eu tô tentando não rir. Esse clã de vampiros. Essa era a coisa que eles tinham em comum. Todos tinham cabelo cacheado. Já tá doendo a minha boca. A minha boca já tá doendo. Aí eu comecei Mano, a minha passar boca mal já de tá rir. doendo. E aí eu peguei o celular pra mandar uma mensagem pra você. E aí eu te expliquei, né? Eu falei o que eu falei agora. Eu falei... Mano, 1 minuto e 18 o áudio. Aí eu recebo o áudio, o senhor Blasfêmia, né? Falando, mano, eu sonhei que tinha um clã de vampiros de cabelo cacheado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ele ficou o tempo inteiro falando, mano, é um clã de vampiros de cabelo cacheado. É um clã de vampiros de cabelo cacheado. Eu fiquei tipo assim, ó. Até o final do áudio, assim, ó. Pilhada, baluda, assim, eu fiquei. Mas aí nada, era simplesmente um clã de vampiros de cabelo cacheado, é só isso. Não é só isso. É isso, Cristina. Você não tá entendendo. É representatividade. Quantos vampiros de cabelo cacheado você conhece? Na verdade eu não conheço nenhum, né? Eu tô sem forças. Ai, eu tô prestes a Gente, falecer, é isso, assim. sabe? E daí tá. Aí a Cristina ficou falando, tá, e aí? Beleza. Ela mandou assim, eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu tô animada. E ela falou assim, beleza. Tá bom, mas o que aconteceu? Eu falei, mas eu te falei que eu não sei o que aconteceu. O fato é que eu sonhei. Ai, eu vou repetir de novo. Ai, que inferno, Cristina, que inferno. Ai, você não me compreende. Você não me conhece. Gente, é isso. Buraco. Buraco. Buraco vampirudo. Esse buraco, né? Com um novo cenário. Com os meus filhos ali atrás me assistindo. Tem um que é tipo um gnomo, né? Ele tem um chapeuzinho. É o papai Smurf. Sim. Calma que não é um vampiro. Quantos vampiros você conhece com aquele chapéu? Ai, gente, é isso. Buraco. Buraco. No buraco de hoje a gente quer trazer um tema que a gente já começou a conversar algumas vezes, a gente já teve algumas crises por causa disso. A gente resolveu trazer para uma discussão aqui, né? Como você faz para lidar com o padrão cis heteronormativo no dia a dia? O que isso significa? Porque tem uma... A gente a gente se compara sem querer muitas vezes com pessoas que têm privilégios diferentes da gente, que teve oportunidades diferentes da gente, pessoas que têm
outras portas abertas, né? E que tem... E é impossível da gente seguir esse critério, assim. Se considerar... porque tem os critérios do sucesso, digamos assim, de ser uma pessoa de sucesso para a idade que você tem, digamos assim. E esse padrão, ele é pensando nas pessoas cis heteronormativas. Porque o mundo, o sistema foi feito para essas pessoas. E a gente não tem como tá no mesmo patamar. Então a gente se cobra muitas vezes de estar num lugar que a gente nem teria como estar nesse momento, que a gente tem que resolver outras coisas antes, a gente tem que, né? Mas é quase impossível a gente não se comparar com essas pessoas, né? É quase impossível. Eu posso usar o meu exemplo familiar, né, por isso, porque eu não sei se é só na minha família que tem isso, né? Mas o pessoal se compara muito, muito. E desde criança. É desde que você é criança que esse peso é colocado nas suas costas, né? Uhum. Tipo, ai, o meu filho fez isso, o meu filho fez aquilo. Ai, sei lá o quê. Tipo, uma simples atitude. É simples. O pai tá lá, batendo um martelo lá batendo uma marreta, né, na parede lá. E aí o filho fala, toma, pai. Caiu aqui ó, a ferramenta. Ele fala... Aí ele já começa a elogiar o filho dele, assim. Fala, meu filho me deu um martelo. Ele já começa a falar, o meu filho me deu um martelo. Gente, um pedreirão, hein? Então já começa a usar isso toda vez que pelo menos aqui em casa é assim, né? Toda vez que reúne um monte de pais e mães, aí começa, né? Ai... É que o meu filho me deu um martelo, né? Ele caiu, o meu filho pegou o martelo. Ele tava perto de mim, ele falou assim, é ali, pai, que bate ali em cima, ó. É verdade, filho. Como você é um gênio, né? E aí, é daí que vem as comparações, né? Pelo menos no meu caso. Aí não, aí o outro filho não fez isso, né? E aí já tem essa diferença, né? E aí a única diferença é que você vai crescendo e as comparações começam a mudar, né? Tipo, ai, meu filho tira só nota 10 na escola. Ah, mas o meu filho, tipo, a pessoa que o filho não tira nota 10, ela tem que usar uma outra coisa. Opa, você... É uma boa técnica, mas eu também tenho uma. Aí a pessoa fala assim, mas o meu filho é muito bom em natação. Você já levou o seu filho na natação? O meu é nota 10 em natação. Então tem muitas essas comparações desde que você nasce. E aí começa esse monte de comparações e aí só muda conforme você vai crescendo. Mas a gente quem é LGBTQIA+, sabe que não dá pra comparar mais. Porque a gente começa a perceber que o mundo, como você disse, né, ele é pré-estabelecido para as pessoas héteros cis-normativas, né? Quanto mais você se diferencia ali, você não tem o mesmo desempenho. Porque o que está sendo falado, né? São, muitas vezes, a gente que tem uns pais que não aceita, né? A gente já tem essa diferença primária, assim, de não ter o amor da sua família, né? Então, que no meu caso, o buraco tá muito fundo mesmo, né? Porque isso acabou. Os meus pais, eles não chamam mais ninguém pra casa, né? Simplesmente para as pessoas não me verem. É esse nível, para as pessoas não me verem, né? Então, tipo, aquele estigma do passado, ele permanece, né? Porque você sabe que sempre existiu esse negócio de comparação. E sempre que os meus pais, pelo menos em particular, né? Sempre que eles têm uma oportunidade, eles atacam, falando que não chama mais ninguém pra cá, né? Porque não importa. Se você é uma pessoa trans e você conseguiu várias coisas, não importa. Você já é uma coisa errada. Então eu tenho tanta vergonha, né, de colocar você nessa rinha. Porque é uma rinha, né? Você coloca o seu filho dentro do ringue, assim. Eu tenho tanta vergonha de jogar você dentro dessa rinha que eu nem chamo mais as pessoas pra cá, né? E aí você acaba ficando aí nesse lado que quem passa vergonha é você, né? Mas não, eles colocam isso como se eles passassem vergonha, não você. É isso. Acho que isso é só um começo que eu tenho a dizer, assim. Porque esse tema, ele é bem complicado, né? Porque conforme você sai...
Conforme você sai pra trabalhar, você vê que muitas pessoas se alimentam disso, né? Em comparações, e quando não é o filho, é si mesmo, né? Tipo, eu consegui isso, eu consegui uma faculdade, eu consegui aquilo, e aí a outra pessoa tem como defesa falar, não, mas eu não consegui a faculdade por causa sei lá o quê. Tipo, você percebe que na maioria dos ambientes tem essa comparação. Né? E por que que tem isso? E isso tá tão internalizado que por mais que eu saiba que eu não dá pra me comparar mais com as pessoas cis heteronormativo, por mais que não dá mais, eu sempre me pego me cobrando. Eu sempre me pego cobrando alguma coisa que uma pessoa cis conseguiu. Então é bem complicado, o buraco é bem fundo mesmo, assim. Isso me lembrou do vídeo que o Felipe Neto acabou de postar sobre as pessoas trans, que ele fala sobre as estatísticas, né? A maioria das pessoas trans não consegue concluir o ensino fundamental, grande parte não conclui o ensino médio, e acho que é tipo 0,02% faz faculdade. E é tipo, é um número absurdo, e como que então, a sociedade, ela não permite que a gente esteja no meio, não nos dá a ferramenta pra gente conseguir construir a nossa vida. Então, assim, quais são as demandas do mercado? É que você tem a faculdade. Como é que você vai pedir para que tenha uma pessoa trans no mesmo nível de uma pessoa cis para concorrer a uma vaga, se no colégio, quando a pessoa começa a se descobrir, ela é linchada tanto que ela tem que sair do colégio. Então ela não consegue, né? Pelo fato do sistema não aceitar quem a gente não consegue muitas vezes ter educação, a gente não consegue... Primeiro começa no apoio familiar. Que muitas vezes, quando a gente se descobre, a família é a primeira a expulsar de casa, a cortar apoio financeiro, tipo, cortar tudo. Então, você já não tem os recursos que as outras pessoas têm. A partir do momento que você se entende como pessoa trans, os privilégios começam a ser tirados da gente. Qualquer tipo de privilégio, qualquer coisa que a gente tenha como dada, isso muda com classe social, né, também. Porque tem muitas pessoas que já nem têm, assim, desde o início. Mas todos aqueles privilégios que eram dados a gente porque a gente tava fazendo cisplay, né? Que é, tipo, fingir que era cis ou, tipo, não saber que era trans ainda e, tipo, vivendo como uma pessoa cis. Todos esses privilégios são tirados e aí a gente não tem mais os recursos que depois vão ser exigidos de nós lá na frente pra gente conseguir as coisas na nossa vida, né? Pensando na sociedade que a gente vive e como funciona esse sistema de ascensão, né? De sucesso, que é pensando em... Isso pensando nos padrões cis-heteronormativos do que significa sucesso. Então, sucesso pessoal nos padrões cis-heteronormativos é você construir uma família. É você casar e ter filhos. E o sucesso de carreira no padrão cis-heteronormativo é você terminar a escola com 17 anos, entrar na faculdade ali com 17, 18, terminar com 21 e já fazendo estágio e já começar a trabalhar e aos 30, sei lá, ter uma casa própria e ter família e ter filho. Esse é o padrão, assim, de sucesso. E a gente é criado dentro disso, a gente é criado num meio onde isso é repetido pra gente, que é isso que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, a gente acaba sentindo que a gente falhou de alguma forma, porque isso foi internalizado na gente, que isso é o padrão do sucesso. Mas a gente tem que entender agora, isso que a gente tá conversando aos poucos, né? Que, tipo, a gente não pode se cobrar isso. Porque a gente não foi dado a ferramenta pra conseguir essas coisas e talvez nem seja isso que a gente quer. Né? Então, isso é uma coisa que é padronizada e que funciona para as pessoas cis-heteronormativas porque o padrão foi feito para elas. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente admira, isso é onde mais pega para mim. As pessoas que eu admiro, por exemplo, eu sou ator. Eu vou lá, eu admiro atores, atrizes, performers que são cis-heteronormativos, porque são essas pessoas que estão inseridas no mercado. São essas pessoas que eu assisto no meu computador, na minha televisão, são essas pessoas que eu tenho acesso,
Porque o mercado faz a seleção artificial dele e são essas pessoas que conseguem chegar lá. Então, naturalmente, esses vão ser meus ídolos. E eu, querendo uma carreira dessa, vou olhar para essas pessoas e falar: eu quero ser igual a essa pessoa. Só que eu não tenho, por eu ser quem eu sou, eu não tenho como chegar lá. Então a gente se sente muito incapaz, né? E isso não é culpa nossa, isso é uma injustiça do próprio sistema que o sistema tem que corrigir. Não é nosso, né? E muitas vezes está fora do nosso controle. Então, a melhor coisa eu acho que a gente pode fazer para tirar essa cobrança das nossas costas é entender como esse sistema funciona e começar a cobrar, né? Que essas coisas mudem. Eu sei que, por exemplo, eu tô tentando o Enem pela milésima vez, né? E eu pensei, tipo assim, por muito tempo eu pensei assim, porque o que me barra, quem conhece as regras do Enem atuais, né, 2020, dependendo da sua renda, da renda da sua família, você tem o direito a ter alguns programas do governo, né? E se você estudou em escola pública também, mas o que vale mesmo é a renda, né? A renda familiar. E aí eu fiquei muito tempo pensando assim, eu nunca consigo fazer fazer parte desses programas, né? Por causa da renda da minha família, que é muito alta. E é por isso que tem que ter cotas para pessoas LGBTQIA+. Mesmo assim, eu sempre tive na minha cabeça assim, quando eu sair daqui eu vou conseguir o Enem. Só que eles pedem obrigatoriamente os documentos dos seus pais. E como que você vai dar os documentos dos seus pais quando você é expulsa de casa? Que eles não querem nem te ver mais. Então você tá lá no cúmulo da miséria, morando de aluguel e etc, né? Olhe lá, né? E como que você vai dar os documentos dos seus pais se você foi expulso de casa? Olha só o quão fundo é esse buraco. Então, tipo, é como você disse, quem tem que mudar não é a gente, entendeu? É muito complicado, assim, porque por muito tempo eu fiquei batendo nessa tecla, porque eu estudei escola pública o tempo inteiro, né? Além de ser uma pessoa trans, eu estudei escola pública o tempo todo. E eu quero exigir o que é meu por direito, que é fazer faculdade gratuitamente, né? Que é pelo programa do ProUni, né? Só que eu não consigo eu nem consegui entrar no ProUni. E quando eu consegui entrar no ProUni, aconteceu umas coisas muito ruins, assim. Tipo, o Bolsonaro tava cortando cortando recursos, né? Das faculdades públicas. E isso fez eu não conseguir me classificar. E muitas pessoas foram pra rua protestar e etc, né? Mas, por mais que eu não tenha... Eu fiquei muito tempo sem saber o que ia fazer de faculdade, né? Mas eu precisava fazer uma faculdade. Porque é aquilo que a sociedade cobra de mim. E que, na verdade, que cobra das pessoas, né, cis heteronormativo, né? E eu falo, opa, peraí, não, isso é meu também, e eu tenho que fazer isso também. Mas aí, quando eu tento correr por esse mesmo caminho que o cis heteronormativo tá correndo, a minha velocidade não é como a dele. Porque tem muitas coisas que me barram, né? E que não barraria o cis heteronormativo, né? Uhum. Então é sobre isso, né? Esse sistema é toda uma estrutura que tem que mudar. Senão você fica nesse loop infinito, assim. E como eu tava falando, né? Sempre tem as comparações, né? E isso é tão tóxico, assim, porque, tipo, sabe, a felicidade de uma pessoa vai muito além disso, sabe? Às vezes as pessoas tentam tanto seguir por esse caminho que a pessoa, tipo, deixa de ser feliz, sabe? A pessoa esquece que a felicidade tá nas pequenas coisas da vida, assim. Que você não precisa disso pra ser feliz, sabe? Muitas pessoas têm um emprego comum, né? Um emprego, assim, ganha um salário mínimo até, e a pessoa é muito mais feliz do que aquela pessoa que ganha muito e isso não é padrão, sabe? É complicado, é bem triste. Eu falo isso com bastante tristeza porque eu tô passando por isso, né? Então é bem complicado, bem triste mesmo.
Eu acho que as cotas, elas têm que existir porque... talvez pensando, assim, parando e pensando, porque como a gente não consegue seguir esses padrões de o que é considerado sucesso, o que é considerado uma carreira de vida, assim, muitas vezes a gente, LGBT, para e pensa, será que é isso que eu quero? E para muitas pessoas é isso que as pessoas querem. Então as cotas têm que existir para aquelas pessoas que param, pensam, não, é isso que eu quero sim, eu vou seguir por esse caminho. Que é o considerado o sucesso cis heteronormativo. E ela tem que ter uma chance real, né? Em conseguir aquilo. Agora, a gente tem que parar e pensar, porque esses parâmetros, eles foram criados para uma sociedade que não é mais, né? Esses parâmetros são antiquados, eles não refletem mais a sociedade como ela funciona, muitas vezes não refletem mais as demandas do mercado de trabalho real, e é só uma coisa que está sendo reproduzida. Mas a gente deveria ter acesso a isso se a gente quiser. Tipo, eu não lembro do número da estatística agora, mas é muito alto, acho que é tipo 70% de pessoas trans que estão na prostituição. Então, assim, muitas pessoas trans nem o trabalho de salário mínimo não consegue, porque precisa ter concluído o ensino médio, né? E muitas pessoas trans não conseguem. E o Transcidadania, né, que o Haddad fez, que o Haddad criou, era isso. Era para as pessoas trans, depois de adultas, conseguirem concluir os estudos do colégio mesmo, assim, tipo, coisa mais básica, assim. Por exemplo, esse negócio do Enem, eu fiquei puto. Eu fiquei puto por você, assim, porque você se classificou muito alto. Você ficou em 11º lugar. 11º, isso é muito alto. Você pensa o número de pessoas que faz o Enem. Você estudou em colégio público a vida inteira, você se classificou em 11º lugar. É muito alto. E aí vai o Bolsonaro e corta, e aí o quê? Eles selecionaram só os 3 primeiros. Isso é absurdo, mano. Como é que você seleciona 3 pessoas pra uma turma de faculdade? Como é que você seleciona 3 pessoas pra uma turma de faculdade? Você tava em 11º, era pra você estar lá, sabe? É absurdo, é absurdo. Então, além de tudo isso, ainda vem... Você conseguiu fazer o Enem, apesar de todos aqueles obstáculos que a gente já falou. E aí vem o governo e corta, porque aí só os 3 primeiros. Quem são esses 3 primeiros? Eu não sei quem essas pessoas são, mas eu posso chutar e muito provavelmente eu vou acertar. De que colégio que eles vieram, de que tipo de família que eles vieram, qual a cor da pele deles. Eu vou acertar, sabe? Se eu for pensar nas estatísticas, qual é a probabilidade de quem são essas pessoas. E é um tipo de elitismo de tentar manter o poder na mão das pessoas que têm o poder, né? O sistema não tem interesse em mudar. Mas, enfim, eu acho que o que a gente pode fazer, o que a gente tem controle sobre, é mudar os nossos parâmetros. É criar pra gente os próprios parâmetros, né? Se rodear de pessoas como nós e olhar pra essas pessoas e realmente... E não se comparar, porque a comparação ela nunca é saudável, mano. Ela nunca é saudável. Porque a gente vem de famílias diferentes. A gente vem de lugares diferentes. A gente vem de, tipo, contextos muito diferentes. E o que a gente é permitido conseguir ou não, a ferramenta que a gente tem ou não, vem de onde a gente veio, mano. É do contexto. Então, a não ser que você encontre um clone seu, não tem como você se comparar com ninguém. A gente é muito parecido. E mesmo assim, não tem como se comparar. Pois é. Então, tipo, mas é impossível você pedir pra alguém não se compare nunca mais com ninguém. Mas, tipo, a gente tem que mudar os nossos parâmetros, né, de comparação. Pra conseguir ter uma relação mais saudável com os nossos objetivos também, né? Ter objetivos que fazem sentido pra gente, que a gente quer e que a gente consegue também, né? E isso não é ser menos ambicioso. Porque a nossa ambição não muda. A gente quer... se a gente quer fazer faculdade, a gente quer fazer faculdade e a gente vai fazer faculdade. Uhum. Não importa, tipo... mas a gente não vai fazer no mesmo momento que a pessoa cis fez. Não vai fazer com 17 anos. A gente vai fazer lá um pouco mais pra frente. Mas vai fazer. Porque a nossa ambição não é menor do que uma pessoa cis heteronormativa.
A gente tem objetivos e a gente vai chegar lá. Pois é. E eu acho que o que a gente tá fazendo também é uma medida, tipo, pra tentar combater isso. Que é expor essa desigualdade. Falar sobre isso, publicamente. Né? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Sim. Mas é isso, o sentimento continua ali, né? É uma coisa que tá trabalhando contra a gente, né? Infelizmente. Pois é. Eu vejo isso, esse negócio da comparação, eu vejo muito isso. Sabe, isso é como se fosse é uma medida que você faz para levantar o seu ego. Eu sempre fico observando que numa roda de pessoas, não importa quais, assim, pode ser todo tipo de gente que você imaginar. É muito comum esse assunto, né? E se não é com estudos ou com alguma coisa, a pessoa fala assim, mas tem até uma falácia boa. A pessoa fala assim, eu saí de casa com 14 anos. Aí a pessoa fala, eu saí de casa com 17. Quanto maior a idade, mais você é atacado, né? Isso acontecia muito, 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 né? Mas, tipo, tem muita gente que saiu de casa com 17 anos, mas já tava, tipo, feito na vida, né? Porque tem outras coisas que a gente não precisa falar, né? Então, tipo, se eu tenho condições de sair de casa com 17 anos, juntei dinheiro pra isso e tudo mais, eu não preciso falar. Eu só falo assim, eu saí de casa com 17 anos. E aí vai ter outra pessoa que pode ser uma pessoa, tipo, uma pessoa trans, etc, né? A pessoa vai ficar olhando assim, ó, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que você tá elevando o seu ego, você tá, tipo, atacando as pessoas que... Você tá meio que julgando as pessoas que não conseguiram sair de casa com 17 anos. Por que você tá falando que você tá saindo de casa com 17 anos, né? Então, tipo, é por aí, né? É um buraco muito fundo. Porque tem várias variáveis, vários tipos de discussões que são, tipo, todas no mesmo caminho. Comparação com a outra pessoa, seja ela quem for, né? Porque aí você se compara com a pessoa que é negra, com a pessoa que é trans, com a pessoa que é... Enfim, né? Você só joga e deixa, né? No meu caso... Ai, desculpa. Só falando, e você sair de casa com 17 não quer dizer que você é independente com 17. Porque às vezes você sai de casa, mas que dinheiro que você tá usando pra sair de casa, né? Pois é. Então, enfim... E que oportunidades você teve até os 17 anos pra conseguir esses contatos que você conseguiu, que te permitiram sair de casa. Mas continua, desculpa. Sim. No meu caso também em específico, eu sempre fui rodeada de pessoa hétero. E muitos conteúdos que eu vejo na internet são de pessoas hétero, assim. Então as pessoas, às vezes a pessoa tá fazendo conteúdo pela internet, você tá assistindo, mas automaticamente a pessoa já joga aqui. Eu saí, vim aqui morar na Alemanha com 18 anos e sei lá o que, então você não escapa. Você pode correr assim que você não escapa. Isso tá atrelado em todas as pessoas, mano. Todas as pessoas. Aí você corre ali pra outra pessoa e quando você tá assistindo uma pessoa trans, aí a pessoa trans fala assim, com muita luta, eu consegui uma faculdade de graça, aí eu faço assim. Então, tipo, é um mal que tá atrelado, assim, a pessoa só joga, assim, tipo, ninguém perguntou, sabe, a gente só joga, assim. E você imagina o quanto de pessoas que vai ouvir isso que você tá falando e que vai ficar triste. E nem era esse assunto que tava sendo falado, né, você só joga, assim. Só porque, eu tô me sentindo tão mal nessa conversa, tão lá pra baixo, né, eu vou dar uma levantada no meu ego aqui. Eu saí, eu fiz faculdade, sei lá o que, eu consegui me formar eu tenho doutorado em sei lá o que, né? Então, tipo, é isso, sabe? É um buraco muito fundo, muito fundo. E essas conquistas muitas vezes nem são da própria pessoa, né? Porque um adolescente sozinho, como que vai conseguir ir pra Alemanha, assim, sabe? Ele tem dinheiro da família dele, provavelmente. E uma família que deixa ele escolher o que ele quer fazer, pagar qualquer faculdade, sabe? Então, provavelmente porque ele se tornou a pessoa que a família dele queria que ele se tornasse, né? Então, uma pessoa cis hétero ali, dentro do padrão e tal. Então, essas... Ai, gente, não tem... Chega a ser engraçado.
De tão absurdo que é. Eu não sei nem o que falar, assim. É isso, complicado. exatamente isso. É exatamente É isso. É isso. Meu, é isso. Meu, é muito atrelado. Eu tenho certeza que todo mundo é desse jeito, assim. Todo mundo não, né? Mas, tipo, muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, a porcentagem é muito alta de pessoas que faz isso. E como eu sempre, né, quando tem esse tipo de conversa, eu sempre tava do outro lado, ouvindo as pessoas esbranjarem, assim, as suas competências, né? E eu me sentia mal, assim, ouvindo aquilo, e gratuito, sabe? A pessoa simplesmente brotou. Ela falou isso do nada, assim, tipo... Aí vem o cara, tipo, ninguém pergunta nada. Ele fala assim, meu filho gabaritou no Enem. Parabéns. Eu fiz o Enem nesse ano também, não gabaritei, não. Sabe, tipo, você joga gratuitamente, assim. Então isso é uma coisa que tá atrelada, assim, nas pessoas, assim. E é bem triste, né? Pelo menos eu tô me policiando bastante, assim. Porque esse lance, assim... Principalmente vai saber o que essa pessoa tá passando. Tipo, a pessoa que tá do outro lado pode estar, tipo, quase em uma depressão. E você tá ali, ó. Jogando coisa, assim, comparações, né? Que, enfim, o buraco é muito fundo, mano. É muito fundo. E a nossa sociedade, ela recompensa pessoas com esse tipo de comportamento. Então, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, que, enfim, elas vão chegar lá na frente, né? Então, o sucesso também vem disso, assim, né? O quão frio você consegue ser. Né? Nossa, é triste. E se você tem princípios, você fala, não, isso aqui eu não abro mão desse princípio pra agradar essa pessoa que vai me chegar lá na frente. Aí você já vai ficar pra trás. Então, o tipo de coisa que é recompensada na sociedade que a gente vive, geralmente são características e comportamentos egoístas, né? E também a gente pensar sobre isso, né? É isso que a gente quer pra gente? A gente quer abrir mão dos nossos princípios pra chegar lá na frente? E isso faz parte desse padrão cis-heteronormativo do sucesso. E a gente traçando nosso próprio caminho, a gente pode mudar isso, né? Falando, não, isso eu não quero pra minha vida. Então o que eu vou fazer pra eu não precisar, né, abrir mão das coisas que eu achei que são importantes pra mim, que me ajudaram a, tipo, sobreviver apesar de tudo isso, né? E levar isso pra minha vida pessoal e construir algo genuíno, né? Porque muito dessas coisas que as pessoas se gabam, elas não são construções genuínas. São coisas que as pessoas já tinham dada. Ela meio que não achou aquilo como, é isso que eu preciso fazer. Então eu vou atrás e vou fazer isso. É meio tipo, eu tinha essa oportunidade, eu peguei essa oportunidade e eu fui. Podia ter pegado outra, mas peguei essa aqui. Então, tipo, muitas vezes aquilo não tem significado. Por isso que a pessoa precisa ficar repetindo. Se a pessoa precisa ficar repetindo a conquista dela, é porque ela não tá convencido que aquilo é uma conquista, né? Ela precisa ficar se reafirmando. Sim. E isso é triste, né? Bem isso real. é triste. Triste, super triste. Eu lembro que quando eu era criança, né? Tipo, aí chegava a fulaninha. Tipo, sempre você tinha... Por exemplo, você tem 10 anos. Aí tem a fulaninha que tem 14. Que frequenta a casa da sua mãe, da sua avó, não sei. Aí, tipo, a fulaninha, né? Conseguiu sei lá o quê. E aí, tipo, as pessoas viravam pra mim e falavam na cara dura, assim. Fala assim, é pra você conseguir também, ainda me empurrando com a mão, assim, ó. A pessoa conseguiu ali, é pra você conseguir, né? Tipo, é pra você alimentar o meu ego, né? E é tão importante... se toda essa preocupação fosse colocada no psicológico das pessoas, sabe? Porque, tipo, hoje a gente vê um índice de depressão tão grande nas pessoas e não importa, né? Você vê pessoas, assim, que são consideradas fodidas e a pessoa tá com depressão. Como assim, uma depressão? E isso eu via, por exemplo, as mesmas pessoas que falavam assim, olha... Consegue lá, porque a pessoa conseguiu também.
que é pra você, né, alimentar o meu ego, né? Eu via essas mesmas pessoas falando assim, meu Deus do céu, depressão. Como pode a pessoa ter tanto dinheiro, né? Que a gente vê o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Que o pessoal, todo mundo ficou, meu Deus, o cara tá com depressão, né? E tipo, se todo esse esforço, toda essa estrutura da pessoa ficar te infernizando pra você conseguir coisas que não são fáceis, que também nem é pra determinados públicos, como eu, que sou uma pessoa trans e tal, né? Que vai ser muito mais difícil pra mim. É muito mais importante você focar no psicológico do seu filho, assim. Em, tipo, como pequenas coisas que pode acontecer na vida, você fala assim, e aí, como você tá sentindo com isso e tal, né? E é Exatamente. isso, meu. É complicado. É bem buraco. E eu acho que a gente. Não é que a gente não tem as mesmas conquistas, mas eu acho que a gente faz as coisas em uma outra ordem. Então, por exemplo, Sim. a gente é obrigado a pensar sobre quem a gente é, pensar sobre identidade pessoal, numa época em que tá todo mundo começando a pensar em que você vai estudar, que você vai fazer, com quem que você vai casar. Então as pessoas estão já fazendo muitas coisas sem pensar e a gente tem que parar e pensar. Então a gente tem que parar e pensar e mudar aquilo na gente que tá desconfortável. Então as pessoas LGBT, elas têm isso em comum. Numa época ali de adolescência, de descoberta, as pessoas, a gente não tá fazendo coisas, a gente não tá produzindo coisas loucamente, assim como um adulto produtivo na sociedade. A gente tá se descobrindo e se entendendo e tentando ajustar a nossa vida, ajustar nosso corpo, ajustar nosso círculo social para que a gente se sinta confortável, para que a gente descubra quem a gente é, qual é a nossa identidade em relação ao mundo, né? E muitas pessoas cis heteronormativas não pensam nisso. E, tipo, já saem fazendo, porque como todo o ambiente tá propício pra eles saírem fazendo as coisas, eles pegam e saem fazendo as coisas. E daí, lá no meio da vida, assim, lá com 40, sei lá, anos, por aí, a pessoa tá presa num casamento em que ela não se sente bem ali, ela tá num emprego que ela nem sabe se é aquilo que ela quer fazer, e ela começa a ter crise de identidade, né? Quem eu sou? Será que é isso que eu quero? E eu acho que a gente resolveu isso antes. Então a gente está partindo de um lugar em que a gente tem um fundamento muito bom, um alicerce de quem a gente entende como a gente funciona, a gente entende quais são nossos traumas pelo que a gente passou, né? A gente entende como a gente se relaciona com os outros, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com o mundo. A gente muitas vezes é obrigado a fazer terapia, então a gente, tipo, fica bem, assim. Então, aí a gente vai começar a ir atrás de o que eu quero fazer, né? O que eu gostaria de fazer como carreira. Muitas vezes a gente já trabalhou antes, né, de estudar. Então, a gente já tem uma noção de como é o mercado real de trabalho. A gente não vai estudar, tipo, eu vou beber na faculdade. A gente vai estudar, tipo, não, eu quero fazer isso. Então, eu acho que a gente a gente é obrigado, né, a fazer as coisas numa ordem diferente. E pode ser que seja uma ordem mais saudável, né? Então, Pois é. e eu pensei nisso agora, assim, eu não tinha pensado nisso antes. E eu acho que talvez seja uma vantagem até pra gente. A gente saber quem a gente é antes da gente se inserir, assim. Antes da gente sair Então. casando, antes da gente sair estudando, sabe? Da gente realmente saber o que a gente quer, em que lugar que a gente quer se inserir, exatamente o que a gente quer fazer. Eu acho que a gente consegue fazer as coisas com mais precisão. E pela dificuldade também da gente conseguir as coisas, a gente. Pra gente chegar lá, tem que ser uma coisa que a gente quer muito. Porque a gente vai lutar muito pra conseguir aquilo. Então é Sim, muito sim. preciso, né? A gente se impõe de uma forma mais precisa, eu acho. Uhum. Nossa, eu quero até aproveitar pra. Tipo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? E o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Era muito porque eu queria alguma coisa. E aí meus pais falavam assim: se você quiser, você compra. Se vira, vai trabalhar. Porque eu trabalhei com 12 anos de idade. Então você, com 14 e 15, tá bom demais, meu filho. Né?
Aí, beleza. Aí eu ia trabalhar. Eu lembro muito bem que eu trabalhava e ganhava R$ 120 por semana. E eu comprava bombom. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia que você ia falar isso, mano. Eu sabia. Mano, eu comprava caixas de bombom. Eu sabia. Eu fazia gincanas, eu fazia assim. Pegava um bombom assim. Mano, é isso, mano. Mas eu sei que você sofreu muito nos seus trabalhos, assim, precários. Sim, e você não muito. devia ter passado por isso. Pois e é. não é uma coisa boa que você passou por isso. Não é isso que eu tô tentando falar, assim, tipo, ai, que Uhum. bom que você sofreu. Não, de jeito nenhum. A gente não devia ter Sim. que sofrer assim. Pois é. Mas eu acho que tem vantagens que a gente consegue usar. Já que a gente passou por Sim. isso, vamos pensar. O que eu tirei dessa experiência que eu consigo de vantagem, né? Dessas pessoas que já têm tantas vantagens em cima de mim. Sim. Eu acho que é mais a forma de perceber o passado que a gente não pode mudar, né? Uhum. Que é uma coisa que tá no nosso controle, né? Como a gente percebe as coisas e usa o conhecimento que a gente tem, é uma coisa que a gente tem controle sobre isso. Mano, você não sabe. O que eu sonhei hoje. Eu não lembro exatamente qual era o contexto do sonho, mas eu lembrei agora e comecei a rir. Eu lembrei que eu sonhei que tinha um clã de vampiros. Tinha um clã de vampiros que todos tinham o cabelo cacheado, igual o meu, comprido, assim. E tipo, o clã inteiro tinha cabelo cacheado. Acho que porque não tem muito vampiro de cabelo cacheado. Eu sonhei que tinha um clã que todo mundo tinha o cabelo cacheado. Eu sonhei... Eu sonhei com representatividade. Eu sonhei com representatividade e inclusão. Na representação dos vampiros. Ai, na mídia. Ai, socorro.